Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Nesse mês, estamos ainda estudando o Evangelho de Lucas e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, a partir do verso 43 até o verso 45. Então, você que disponibiliza de uma Bíblia, seja no seu smartphone, seja no tablet, ou seja uma Bíblia física como essa, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 43. Diz assim o texto: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de erva daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Bom, essa sessão aqui, continuando, é uma sessão que no Evangelho de Lucas é uma síntese, é um resumo do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que você pode acompanhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, né? Leva 3 capítulos. Aqui está resumido em um único capítulo, que é uma parte do capítulo 6. E hoje eu quero refletir com vocês nesse pequeno trecho aqui, cujo título na Bíblia NVI é A Árvore e o Seu Fruto. Você pode ver o texto correspondente a esse, você pode ver em Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 a 20, você tem o mesmo registro dessa passagem, com uma apresentação um pouquinho diferente, né? Com as características próprias do Evangelho de Mateus. E antes da gente começar a analisar, é interessante você ver que essa próxima parte, pelo menos aqui no Evangelho de Lucas, que nós temos ele fazendo essa comparação entre a árvore boa e a árvore ruim, que vai do verso 43 até o verso 45, e logo depois nós temos uma outra seção que vai do verso 46 até o 49, que ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. E quando a gente olha para essa parte final aqui, esse trecho final em Lucas, é um trecho que ele está carregado já com elementos da poesia judaica. Exatamente porque há essas comparações, né? Há essa linguagem um pouco mais figurada, a apresentação dessa linguagem poética, uma característica própria da poesia hebraica e uma característica própria também dos mestres judeus, dos rabinos. E Jesus, como mestre, ele faz essa mesma apresentação. Então, essa sessão aqui, eu poderia até ter lido como um único bloco, mas eu vou preferir dividir em 2 partes, falar dessa que eu li primeiramente hoje, e amanhã, assim, Deus permitindo, terminar essa sessão. E o que nós vemos aqui? Nós vemos uma forma de ensino muito comum no judaísmo, pós-exílico, né? Da época do Segundo Templo ali, depois que eles voltam no cativeiro, que é o conceito dos 2 caminhos. É muito comum os mestres apresentarem 2 caminhos. Você pode ver que essa construção dos 2 caminhos, ela está presente no próprio texto da Torá, né? Os livros que vai de Gênesis a Deuteronômio. Você vê dentro do livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 1 faz uma comparação entre o homem justo e o ímpio, né? O justo ele vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros e o ímpio ele vai ser semelhante à palha. E as escolhas, né? O livro dos Salmos começa mostrando que a vida ela é determinada pelas nossas escolhas. As nossas escolhas elas vão ter um grande peso e uma grande consequência no restante da nossa vida. Então, essa apresentação dos 2 caminhos é uma apresentação muito comum na literatura bíblica,
na literatura judaica, no texto do Antigo Testamento, e também muito presente aqui nessa fala de Jesus. Quando ele coloca duas árvores aqui, ele está falando exatamente de dois tipos de pessoas. E isso já é explicado no próprio contexto do texto, né? Você vê que o verso 43 e 44 ele fala sobre a árvore, porém o 45 ele explica exatamente o que significa cada uma dessas árvores. E a gente pode se fazer uma pergunta, mas por que a Escritura, tanto Jesus como toda a Escritura, faz essa relação de homens com árvores? Por que sempre no texto da Bíblia homens são comparados com árvores, né? Você vai ver isso inúmeras vezes dentro da literatura bíblica, essa comparação. E por quê? Primeiramente, porque, em primeiro lugar, ambos foram criados por Deus, né? Ambos são criação divina. Em segundo lugar, ambos pertencem e têm como origem a terra. As árvores surgem do solo, ok? As árvores, a semente é lançada no solo e é a partir do solo, o solo é a incubadora da árvore. O solo é a terra, ela é o ambiente gestacional da árvore. Assim como o ser humano na sua criação, no livro de Gênesis, o ser humano, Adão, é tido como parte da terra, criado do solo, criado da terra, tanto que quando ele peca diante de Deus e quando o Senhor vai transmitir-lhe o juízo, diz o que para ele? Olha, para o pó você vai voltar, do pó vieste, ou seja, da terra você veio e para a terra você vai voltar. Ou seja, quando o texto diz isso, já faz uma caracterização de quem é o ser humano. O ser humano é terra, o ser humano é parte da terra, é formado pelos elementos que estão no planeta Terra. Então, nós temos essa conexão, exatamente como as árvores, com o solo, nós temos essa conexão com o meio ambiente. E aí, semelhante a uma árvore, o ser humano ele é chamado para crescer e dar frutos. E quais são os frutos? Que frutos são esses? São as nossas boas ações, são as nossas boas obras. As boas obras, elas serão sempre os nossos frutos, as nossas ações, as nossas atitudes. No contexto da fala de Jesus aqui, você vê claramente que o que está sendo notificado, o que está sendo pontuado exatamente, são atitudes aqui representadas pela motivação do coração e pelas palavras. Em outras partes da Escritura, você vai ver que isso está relacionado também com os nossos atos, com aquilo que fazemos. João Batista, quando ele está pregando ali à beira do Jordão, ele fala que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E aí ele exorta aquela comunidade dizendo assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, mostrem na vida de vocês os frutos, ou seja, mostrem que vocês não são mais as mesmas pessoas que vocês se voltaram para Deus e estão obedecendo a sua palavra e obedecendo de forma prática. E aí eles perguntam, né? No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós já tivemos nos nossos primeiros encontros lendo esse evangelho, nós já vimos essa passagem onde João Batista explica quais são esses frutos, como se mostra esse arrependimento, e no contexto ali do capítulo 3 de Lucas está relacionado com o modo como as pessoas vivem, agem, se seus atos são atos de justiça. Então, a semelhança das árvores, somos chamados para crescermos. Uma árvore ela não permanece no mesmo estado, ela experimenta um processo de crescimento.
Então nós fomos colocados também nesse mundo para que pudéssemos crescer. Para que pudéssemos crescer como pessoas, para que pudéssemos crescer em toda a nossa vida. E que esse crescimento possa produzir frutos, ou seja, que esse crescimento que se processará em nossa vida possa nos levar a nos tornar pessoas melhores, pessoas que refletem a glória de Deus, a majestade de Deus nesse mundo por meio das nossas ações. Então, por conta disso, você vai sempre perceber essa conexão no texto da Bíblia de homens comparados com árvores, né? A árvore se torna uma metáfora, um símbolo da vida humana. Assim como a árvore atravessa ciclos, atravessa estações, nós também passamos por essas mesmas estações. As estações físicas e as estações existenciais, as estações da vida. A alegria, a felicidade, as conquistas, as realizações, o bem-estar são simbolizadas pelo tempo de celebração, pelo calor, pela primavera, pelo verão. Mas a estação da dor, a estação onde mergulhamos na solitude ou até mesmo na solidão, a estação das perdas, um momento caracterizado muitas vezes por dores, por angústias, são iconizadas pelo outono e o inverno na nossa alma. Então, assim como as árvores, nós também atravessamos fases, ciclos. Só que esses ciclos na vida das árvores não impedem o crescimento delas. E diferente, muitas vezes, delas nesse processo, muitas vezes nós barramos, ficamos parados em um determinado ciclo da vida, em algum momento, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes, nos momentos de dor. Exatamente esses momentos tendem a nos brecar, tendem a nos parar, tendem a fazer com que muitas vezes venhamos que desistir desse processo de crescimento, de amadurecimento. A árvore ela existe para o bem comum, o bem de todos que estão à sua volta. E o ser humano também foi plantado neste mundo, e cabe bem essa palavra, que o ser humano foi plantado. Acho que tem uma conexão muito boa com o que eu estou falando. O ser humano foi plantado nesse mundo exatamente também para que possa abençoar outras vidas. Nós fomos plantados nesse mundo exatamente para que haja um bem comum, para que por meio da nossa vida outras vidas possam ser beneficiadas. E esse benefício que a nossa vida vai produzir em outras vidas, vai produzir no meio em que nós vivemos, são os frutos, são as nossas ações. Então Jesus, como os mestres dos seus dias, a exemplo dos rabinos e dessa tradição rabínica, ele utiliza inúmeras metáforas. E aqui ele começa essa fala exatamente dizendo isso: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Ou seja, se a árvore é boa, se essencialmente ela é boa, se as suas raízes são boas, se o seu tronco é bom, se os seus galhos são saudáveis, o seu fruto será saudável. Quando a gente fala das raízes e do tronco, estamos falando das nossas bases, da nossa construção enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Está falando da nossa formação. E quando Jesus está falando dessa estrutura, dessa árvore, porque ele separa fruto da árvore, ele fala que o fruto bom é consequência da árvore boa. A árvore boa ela nunca vai produzir fruto mau. Por quê? Porque a sua constituição é boa, porque a sua base é boa, porque ela está bem plantada, porque ela está bem construída, porque ela está bem solidificada. E
exatamente qual é a finalidade de Jesus falar sobre isso? E aí a gente pode depois até conectar com o verso 46, 47, 48 e 49, porque a árvore boa, ela é semelhante à casa edificada sobre a rocha. Quando na próxima passagem aqui, na continuação, Jesus fala de uma casa edificada sobre a rocha, a ideia é a mesma. A ideia de estar solidificado, a ideia de estar fundamentado. E como nós vamos poder nos tornar pessoas sólidas? Como é que eu posso fazer de mim, da minha vida, exatamente uma árvore boa? Como eu posso ser uma árvore boa? Ou como minha vida pode ser como uma casa construída, edificada sobre uma rocha? E Jesus ele diz que o segredo, o que vai gerar esse fundamento, que vai gerar essa saúde, o que vai gerar essa estabilidade, o que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida estruturada, está relacionado no fato de nós ouvirmos as palavras de Jesus e colocarmos em prática em nossas vidas. Jesus ele é bem prático em explicar como nós vamos sair de uma situação onde pode haver instabilidade, uma situação onde estejamos à mercê das circunstâncias, para nos tornarmos sólidos. O caminho da solidez, o caminho da consistência começa, primeiramente, em fazermos de Jesus o nosso mestre. E o que isso significa? Que nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos conduza, que a palavra de Jesus seja agora a estrada, o chão ao qual nós iremos percorrer, ao qual nós iremos trilhar. Ou seja, quando eu digo que Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor, eu estou dizendo que toda a vida que eu vivi até aqui, que ela estava sendo trilhada por mim mesmo, construída pelos meus pensamentos, as decisões que eu tomava, elas partiam somente da minha visão de mundo, da minha cosmovisão, das minhas experiências, do meu ponto de vista, das coisas que eu acho correto, do que eu não acho correto. Quando eu digo que Jesus ele é o meu Senhor, eu estou basicamente abrindo mão de todo esse controle que eu tenho sobre a minha vida, todo esse controle que eu tenho sobre o meu caminho, sobre a minha trilha, sobre a minha jornada, sobre a forma como eu tenho vivido até aqui, e estou dizendo para Deus que agora eu vou me permitir não mais ser direcionado ou conduzido pelas minhas próprias ideias ou pelas minhas próprias convicções, mas que a partir de agora vai ser a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, que vai conduzir a minha vida. Eu vou me permitir ouvir Jesus falar, e a partir do momento que eu me permito ouvir a voz de Jesus, em sequência, eu vou pegar essa diretriz, esse conselho de Jesus, essa direção de Jesus, essa orientação de Jesus, eu vou procurar colocar a minha vida dentro disso. Eu vou procurar moldar a minha vida, as minhas escolhas, os meus pensamentos, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu enxergo a realidade, a maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, a partir de Jesus. Quando eu faço isso, eu produzo uma mudança radical na minha forma de viver. Eu passo a sair de uma situação onde eu mesmo governava a minha vida e onde agora Cristo governa, onde Jesus governa. E ao me submeter a esse governo, eu posso agora
viver uma reconstrução. E essa reconstrução, promovida por Deus através de Jesus em minha vida, vai fazer com que eu me torne uma pessoa semelhante a uma árvore boa. Dentro dessa perspectiva de que eu me permito aprender de Jesus e eu procuro viver e construir a minha vida a partir dos ensinos de Jesus. Então eu me torno essa árvore boa. Por que eu sou árvore boa? Porque as minhas raízes estão agora em Cristo. Ele se tornou a terra, o solo onde os meus pés estão fincados. As suas verdades, a sua palavra, o seu ensino se tornou a base pela qual eu estou construindo a minha vida. Eu estou me permitindo ser reconstruído por Deus, eu estou me permitindo colocar as minhas raízes nas palavras de Deus, e este solo, ele tem poder para alimentar esta árvore que é a minha vida, fazendo com que ela tenha raízes fortes, um tronco forte, tenha galhos e folhas saudáveis e possa produzir bom fruto. Então, a árvore boa sempre dará bom fruto porque ela é saudável, porque ela é consistente, porque ela está solidificada, porque ela está sendo sustentada sobre uma base fixa, sobre uma base saudável, sobre uma base que produz vida. Já a árvore ruim, ela não dá fruto bom. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Jesus diz isso por quê? Porque exatamente a sua estrutura não é saudável. Seus pensamentos não são saudáveis. Sua conduta não é saudável. As palavras, as coisas com que ela se alimentam não é saudável. Aquilo que ela enche os seus olhos, os seus pensamentos, o seu ouvido não é saudável. Você pode ver, a gente fala muito sobre fé, a gente fala muito sobre confiança em Deus, a gente fala muito sobre dependência de Deus, mas você pode ver que as pessoas elas têm enormes dificuldades para confiar em Deus, para depender de Deus, para esperar em Deus. Por quê? Porque na maior parte do tempo, ao invés de nós nos alimentarmos da voz de Deus, da palavra de Deus, de construir pensamentos, uma vida saudável com pensamentos saudáveis, nós ficamos olhando para o momento presente, para as circunstâncias, deixamos que as notícias no jornal, na televisão, nas mídias sociais, elas moldem o nosso pensamento. Daqui a pouco você vai perceber que você é uma pessoa tomada pelo medo, tomada pelo pavor. Por quê? Porque as influências do seu meio, todo mundo está pensando negativo, todo mundo está olhando as coisas com desespero, com desesperança, e você acaba o quê? Sendo arrastado para esse psiquismo coletivo, entendeu? Você se torna parte disso, você se alimenta do medo, você se alimenta da angústia, você se alimenta do desespero. E o que isso vai produzir? Vai fazer com que você se torne uma árvore adoecida, que não consegue estar sob uma base sólida, porque a sua base é o medo. O seu chão é o medo, o seu chão são as incertezas, o seu chão é a dúvida, o seu chão são as angústias. E isso fará com que os nossos pensamentos e as nossas palavras sejam negativas. E isso fará com que cada vez mais, quanto mais nós pensamos negativamente, quanto mais falamos negativamente, mais nós entramos num processo de retroalimentação. É exatamente aquilo que o salmista diz no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo ao romper das tuas catadupas. Ele está vendo, né, uma queda d'água, e conforme as águas vão rolando, a queda ela vai se tornando cada vez mais profunda.
ou seja, ao romper das águas, a queda d'água, exatamente, vai colocando cada vez no nível mais para baixo. Quando a gente fica retroalimentando experiências negativas, pensamentos negativos, dores, angústias do passado, quanto mais a gente está apegado às dores do passado ou fantasiando muitas vezes acerca do futuro, criando às vezes até falsas expectativas para o futuro, você não vive o presente. E por não viver o presente, você ou está no ontem ou está na tentativa do amanhã. E por não viver o presente, você se coloca sob essa tensão, frustração e angústia. Frustração pelo passado e angústia pelo futuro. Quando na verdade, Jesus ele nos ensina a olhar para o dia de hoje, a entender que no hoje, no aqui e no agora da minha vida, Deus está me sustentando. No aqui e no agora da minha vida, a graça de Deus está presente comigo. No aqui e no agora da minha vida, é exatamente o momento que eu tenho para construir a minha história, para viver a minha vida, para fazer a minha jornada, para trilhar o meu caminho. E quando eu volto para o hoje, me centralizo no hoje, entendendo que Deus está comigo aqui e agora, que eu não estou sozinho nesse momento da minha vida, que Ele está ao meu lado. Quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, e saber que Ele está ao nosso lado deve nos gerar gratidão, deve nos gerar um sentimento de louvor em nosso coração, de agradecimento, vai fazer com que eu entenda que o Senhor está sustentando a minha vida, eu estou aqui, e que Ele está me dando a oportunidade no dia de hoje de ser feliz. Ele está me dando a oportunidade no dia de hoje de viver. Ele está me dando a oportunidade no dia de hoje de fazer o que precisa ser feito. E aí, olhando para esse hoje, olhando para o Senhor, vivendo de acordo com essa experiência do Deus que está na minha história, no aqui e agora, eu posso me tornar uma árvore boa. E os frutos serão sempre bons. Então, é essa conexão que existe entre a árvore e os seres humanos dentro das Escrituras. É uma conexão que os escritores na Bíblia colocam exatamente por causa que tanto a árvore como o ser humano ele vive um processo orgânico. Somos da terra, pertencemos à terra, pertencemos ao meio, ao ecossistema, e somos gerados para o crescimento, para o amadurecimento, para a frutificação. Então Jesus ele usa essa metáfora, essa comparação de duas árvores, e aí ele começa a dizer, toda árvore é reconhecida, né, no verso 44, né, Lucas 6:44, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, ninguém tira uvas de ervas daninhas. Então agora ele coloca um outro item aqui, que é o item da identidade. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos, ou seja, tudo que nós fazemos vai nos identificar quem somos. As nossas ações vão identificar quem de fato somos. Então, por isso ele fala, ninguém tira figos de espinheiros. Por quê? Porque sabe que o espinheiro dá espinhos. Dar espinhos é a identidade do espinheiro. Dar figos é a identidade da figueira. Dar uvas é a identidade da videira. Então ele fala, o homem bom, no verso 45, né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O coração, dentro da literatura bíblica, é apresentado como um depósito. É apresentado como um depósito, ou você possa pensar num baú. É um depósito
aonde nós guardamos o nosso tesouro. Tanto que a palavra tesouro no texto bíblico, tanto no grego como no hebraico, tem essa conotação de depósito, de algo que é guardado. Então, o nosso coração ele é um depósito, ele é apresentado na literatura bíblica como um depósito, onde você guarda. E o que você guarda no seu coração é o seu tesouro, ou seja, é aquilo que é de mais importante, é aquilo que dá beleza, que dá sustentação à sua vida, né? Porque o que é o tesouro de alguém? Alguém que tem um tesouro, ele tem o que? A garantia do seu futuro. Um tesouro, ele é um bem, ele é uma posse. O tesouro, ele é algo que assegura a nossa vida, a nossa história, a nossa vida. O tesouro é um bem que assegura a nossa integridade. Então, quando ele fala que o homem bom tira coisas boas do seu coração, do seu tesouro, porque o homem bom, o que ele tem dentro dele são coisas boas. São coisas que fazem, que produzem o bem, né? São coisas que ao pôr para fora traz sustentação, beleza, claridade, traz alegria. E quando o homem bom ele tira essas coisas boas do seu coração, ele torna a vida dos outros melhor. Imagine que você tem um diamante, imagine que você tem uma peça de diamante que tenha, sei lá, por volta de 1 quilo. Imagine que você tem um diamante que pese 1 quilo. Imagine o valor disso. É um valor inestimável, não consigo nem ter ideia de quanto daria 1 quilo de diamante. E ao tirar, você dá, sei lá, 10 gramas. Como o diamante é algo caríssimo, 10 gramas de diamante tem um valor enorme. Você reparte 10 gramas de diamante com alguém. Você reparte 20 gramas do seu diamante com alguém. Você tira para uma outra 50 gramas, para outro 100 gramas. O que vai acontecer? O seu bom tesouro, ele não é algo que faz de você alguém, só você alguém rico. O seu bom tesouro, quando você partilha, quando você tira ele, quando você expõe ele, você enriquece a vida do outro. Entendeu? Então, é isso que Jesus está falando aqui. Que quando... E aí ele faz essa conexão com as palavras. Que as palavras, elas são tesouros. É engraçado que em outro contexto, as palavras são tidas como sementes. Mas aqui ela está sendo apresentado como um tesouro. Que aquilo que você fala e aquilo que você faz pode enriquecer a vida de alguém. Ou pode, dependendo do que você guarda como tesouro, do que você guarda no seu baú, tornar a vida do outro pior. Tornar a sua própria vida pior, tornar a vida do outro pior. Então, essa passagem que nós lemos aqui, ela está falando muito sobre essa questão de quem somos, primeiramente. Quem somos? Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. Que tipo de árvore nós somos? Quando nós entendemos que tipo de árvore nós somos, nós vamos entender que tipo de fruto nós estamos produzindo, tá? E como essa não é uma condição perene, como essa não é uma condição final, então se eu olhar para a minha vida e me ver como uma árvore má, eu sei agora o caminho para que eu me torne uma árvore boa. E se eu sou uma árvore boa,
Eu já sei do que eu preciso tomar cuidado para eu não me tornar uma árvore má. Mas essa construção, ela está relacionada a como nós vamos viver. E o que vai definir se eu sou uma árvore boa, se eu sou uma árvore má, é aonde minhas raízes estão plantadas. Em que solo? Se é no solo das minhas convicções, se é no solo do mundo, da cultura, do que a sociedade fala, propaga, se o meu solo são os noticiários, se o meu solo é o medo, é a angústia, ou se o meu solo é a palavra de Jesus. Se o meu solo é tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez. Aonde eu estou construindo, onde eu estou plantando a minha árvore. Ela está plantada no solo da cultura desse mundo ou está plantada em Cristo? Estar plantado em Cristo vai definir minha vida como uma árvore boa. Porque a partir do momento que eu ouço Jesus e eu coloco em prática a palavra de Jesus, a construção ela se torna boa. Ou como na outra parábola que vem a seguir, a casa começa a ser construída sobre a rocha. E a partir daí, sabendo que árvore eu sou, eu sei do que está sendo produzido. A minha identidade ela está sendo formada. E isso vai se evidenciar e tornar visível às pessoas pelas minhas palavras e pelas minhas ações. Que você possa pensar sobre isso nessa noite, nesse encontro que estamos tendo aqui. Que o Senhor ilumine o seu coração e que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, por esse momento aqui reunidos, pela tua presença. Peço-te, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ilumine, Senhor, e que possamos construir a nossa árvore, que a nossa árvore possa estar plantada, que é a nossa vida, no solo da tua palavra, no solo da tua verdade, e que o Senhor possa nos edificar, fazer com que nos tornemos uma árvore frondosa, uma árvore que produz bons frutos, que possamos ser aqueles que a nossa vida possa abençoar outras vidas, possa tornar melhor a vida das outras pessoas, que a nossa vida possa ser uma vida de pensamentos saudáveis, de sentimentos saudáveis, que a tua voz, Senhor, seja o nosso guia, que nós possamos ser conduzidos, direcionados, orientados por tua palavra. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, as tuas verdades e assim não só experimentarmos uma transformação pessoal, mas sermos agentes de transformação nesse mundo. Que a luz do Senhor em nós possa se refletir nesse mundo, trazendo vida, trazendo luz, trazendo transformação. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.